Olá pessoal, essa é a segunda parte da aula 11. Na aula 11 nós estamos falando sobre teoremas e leis de conservação. Nessa videoaula em específico nós vamos falar sobre trabalho e o teorema da energia. Também um assunto que nós já tratamos lá atrás, quando nós falamos do movimento unidimensional, né? Movimento em uma única dimensão. Agora nós estamos estendendo esses resultados para movimentos que acontecem no plano e no espaço tridimensional. Então, como a gente tinha conversado lá atrás, esse desenho aqui representa um exemplo de algo que se movimenta em uma dimensão. Tá? Então, num instante de tempo inicial, a partícula tem uma posição inicial, uma velocidade inicial e pode ou não existir uma força agindo sobre ela. Num instante de tempo final, um instante de tempo posterior, a partícula vai estar numa nova posição e vai ter uma nova velocidade. Tá? Bom, não necessariamente as posições e velocidades vão variar, pode ser que a velocidade se mantenha constante, pode ser que a posição se mantenha constante, mas de forma geral, vai ter uma posição x que depende do instante de tempo, vai ter uma posição v que depende do instante de tempo, posição não, velocidade v. Tá? E se a velocidade variar, se a velocidade num instante é uma e no instante posterior é uma velocidade diferente, significa que a energia cinética da partícula vai variar, né? Porque a energia cinética, que é a energia do movimento, ela depende somente da velocidade. Então, se a velocidade aumenta ou diminui, a energia cinética vai aumentar ou diminuir. E nós sabemos que energia é algo que não pode ser criado, não pode ser destruído. Se a energia cinética aumenta ou diminui, varia, né, de modo geral, é porque alguma coisa interferiu no movimento desse sistema. Porque a primeira lei de Newton diz pra gente que a tendência natural é manter a velocidade constante, né? Então, se a partícula tem uma velocidade inicial v0 e não existe força agindo sobre ela, a velocidade vai se manter v0 ao longo de toda a trajetória, né? E nesse caso, a energia cinética vai se manter constante também, não vai nem aumentar nem diminuir. Por outro lado, se uma força passa a agir sobre o sistema, isso vai provocar variações na velocidade e, consequentemente, variações na energia cinética. Essas variações de energia, podem ser quantificadas, podem ser calculadas por meio da força aplicada, né? Porque é a força aplicada que vai dizer o quanto que a energia cinética vai aumentar ou diminuir. E essas quantidades a gente costuma calcular, desculpa, a gente definiu lá atrás como sendo o trabalho realizado. O trabalho realizado é o esforço que se precisa fazer ou o que uma força precisa fazer para variar a energia cinética, né? Aumentar ou diminuir ela. Isso depende do deslocamento e depende da intensidade da força, né? Lembra daquele exemplo? Se a gente quer empurrar uma geladeira, duas coisas vão contar, né, para realizar esse trabalho. Primeiro é quanto de força que eu vou precisar aplicar para isso acontecer. Se a geladeira estiver pesada, eu vou ter que aplicar mais força. Isso significa gastar mais energia. Se ela estiver leve, eu vou precisar de menos força, então gasto menos energia. Né? Outra coisa também que influencia no trabalho é que distância eu vou ter que empurrar ela. Uma coisa é você empurrar ela alguns centímetros para varrer atrás, e outra coisa é você querer mudar ela de um cômodo do outro para casa. Você vai ter que arrastar muito mais, né? Então gasta mais energia. Então, essa é a noção de trabalho, depende da força aplicada e do deslocamento produzido. E isso dá uma quantidade, uma quantificação de quanto de energia cinética que vai aumentar ou diminuir. Se vocês se lembram, a gente calculava essa variação de energia cinética por meio dessa integral, né? A gente integra a força ao longo da posição. E essa quantidade de força integrada ao longo da posição é o que nós chamamos de trabalho, né? Então, o teorema da energia diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado. Isso em uma dimensão. E quando a gente pensa no movimento em mais de uma dimensão? Como é que a gente generaliza esse resultado aqui? Bom, vamos pensar. É análogo ao exemplo que eu dei anteriormente, só que agora não é um movimento em linha reta, né? É um movimento que acontece em um espaço de dimensão T2 ou 3. Num determinado instante de tempo, a velocidade da partícula é uma, que eu vou chamar de v0, que é inclusive um vetor, né? Que tem direção e sentido, portanto, um vetor velocidade inicial v0. Num próximo instante de tempo, a velocidade da partícula vai ser outro, vai ter uma outra direção, outro sentido, outro vetor. Né? Então, em instantes diferentes, a velocidade, assim como as posições,
assumem valores diferentes. E para isso aqui acontecer, a gente já sabe que uma força precisa agir sobre o sistema, porque a tendência natural é continuar em linha reta, né? Se alguma coisa está se movimentando ao longo dessa trajetória que não é reta, significa que alguma força deve estar agindo sobre ela. Então, a velocidade nesse ponto pode ser um valor, a velocidade nesse ponto pode ser outro valor. Então, a energia cinética, ela depende das velocidades. Então, desse instante de tempo para esse, a energia cinética vai variar. Eu não sei de quanto, não sei se vai aumentar, se vai diminuir, mas se esses dois vetores aqui não têm a mesma intensidade, a energia cinética vai variar de intensidade. E isso deve depender da força aplicada e deve depender também do deslocamento produzido, né? do caminho que a partícula teve que percorrer. Assim como lá no caso unidimensional, que dependia da força e dependia do deslocamento. Só que aqui a força é uma grandeza vetorial, deslocamento também é uma grandeza vetorial. Como é que isso acontece, então? Bom, vamos ver. A única lei que eu tenho certeza que eu posso usar como ponto de partida sempre para analisar esse movimento é a segunda lei de Newton, porque é a segunda lei de Newton que fala para mim como que a força interfere no movimento, né? Então esse é o nosso ponto de partida. Se a gente quer tentar deduzir ou tentar descobrir alguma coisa, a gente tem que sempre partir de algo que a gente tem certeza que vale. Então, se a gente está assumindo a segunda lei como verdadeira, então eu vou partir dela para ver o que eu consigo deduzir a partir disso sobre isso que a gente está discutindo. Tá, então essa fórmula, essa equação matemática que permite relacionar o vetor força com o vetor velocidade é uma maneira de relacionar essas duas coisas. Isso aqui é uma identidade. Então significa que o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Se eu alterar o lado esquerdo da mesma maneira como eu alterar o lado direito dessa equação, essa identidade, essa igualdade deve se manter. Então eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar e multiplicar os dois lados dessa equação pelo vetor velocidade. Mas eu vou multiplicar escalarmente, fazendo um produto escalar. Ó, se esse vetor é igual a esse vetor, então quando eu fizer o produto escalar de f com v, é a mesma coisa que quando eu fizer o produto escalar desse negócio aqui com v. É isso que está escrito aqui embaixo. Então isso é uma consequência imediata do primeiro. Se o primeiro está certo, o segundo deve estar também. Por que eu fiz isso? Do jeito como está escrito aqui, ainda não ajuda muito, né? Eu só tenho aqui tem um vetor velocidade a mais aqui perdido na conta, não sei direito o que fazer com ele. Mas olha só, vamos usar a regra da cadeia para ver se a gente consegue ter uma ideia. É o mesmo truque que a gente utilizou lá em uma dimensão, quando estava analisando esse movimento. Se eu quisesse derivar o vetor velocidade ao quadrado, não é derivada segunda, eu quero derivar v ao quadrado. Tá? V é um vetor, v ao quadrado é um produto escalar, mas eu quero derivar esse negócio. Como é que eu faço? Usando a regra de derivação, eu não posso derivar v ao quadrado em relação a t. Eu posso derivar v ao quadrado em relação a v. Então, ao invés de derivar no tempo, eu vou derivar em relação à velocidade, só que daí, usando a regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, no final das contas, o que eu obtenho é isso daqui, essa continha. Então, olha só. O vetor velocidade produto escalar com dv dt, isso aqui é igual à derivada no tempo de v ao quadrado. Ó, dv dt vezes v. dv dt vezes v. É o que aparece aqui. Então, eu posso substituir esse termo aqui pela derivada segunda da velocidade ao quadrado. Tem esse fator de 2, né? Então, para ficar correto, eu vou ter que passar esse fator de 2 para o outro lado dividindo. E no lugar de v dv dt, eu vou colocar a derivada segunda da velocidade ali. E fazendo isso, eu fico com essa expressão. Então, o meio que apareceu aqui, o m já estava, né? Continua aí. E por fim, então, eu chego que f vezes v, produto escalar da força com a velocidade, é igual à derivada temporal desse número. Opa, mas esse número aqui é exatamente o que a gente conhece por energia cinética, né? Então, a energia cinética é, por definição, essa quantidade. Aliás, por isso que a energia cinética é uma quantidade importante, porque é uma quantidade que a gente consegue colocar dentro de uma derivada no tempo. Toda vez que a gente consegue escrever uma fórmula desse jeito, tipo, a derivada no tempo de uma certa quantidade é igual, seja lá o que for.
Isso aqui possibilita a gente tirar algumas conclusões, porque olha só, lembra-se que isso aqui é energia cinética, então. A energia cinética, por sua vez, ele é sempre um escalar, né? Só porque V ao quadrado é o produto escalar de V com V, que por sua vez vai ser o quadrado de cada componente, conforme escrito aqui. Do lado esquerdo da equação tem um escalar também, né? Porque F é um vetor, V é um vetor, mas quando eu faço produto escalar entre dois vetores, o resultado é um número. Então tem um número desse lado e tem um número desse lado aqui também. Então isso aqui não é mais uma equação vetorial. Eu estou trabalhando com essa equação aqui de forma vetorial, respeitando toda a regra vetorial, mas esse resultado aqui, no final das contas, é um resultado escalar. Ó. Depende de energia cinética, que não é vetor, energia é um escalar. Então já ficou mais fácil de lidar com esse problema. Opa. E se eu integrar os dois lados dessa equação, o que eu obtenho? Eu vou obter que a variação da energia cinética é igual a integral no tempo dessa quantidade, né? Porque a integral da derivada vai desaparecer, vai ficar só a variação dessa quantidade. Então eu escrevo assim, que a variação da energia cinética é igual à integral no tempo de F vezes V dt, que é o produto escalar de F com V vezes dt, né? Aí lembre-se que V vezes dt a gente pode chamar de dr, né? Porque lembra que a velocidade é dr dt? Então V dt vai ser simplesmente dr. Portanto, eu chego nesse resultado que a variação da energia cinética é igual à integral da força na posição, mas é uma integral de linha, isso daqui, é uma integral que depende do caminho, porque é o produto escalar da força com o elemento diferencial de posição. E quando eu resolvo essa integral aqui de R0 até R, né, dessa posição até essa integral ela tem que ser resolvida ao longo do caminho que representa a trajetória da partícula. Esse resultado aqui pode ser diferente se eu escolho por um caminho assim ou assado, né? Ou ao longo da curva. Então, em princípio, essa integral ela depende do caminho escolhido. A variação da energia cinética vai ser a integral de linha da força vezes a distância. Isso aqui é a definição de trabalho. Deixa eu voltar. Isso aqui é a definição de trabalho. Isso aqui condiz com aquela definição que nós tínhamos lá em uma dimensão. Isso aqui é uma generalização para o caso em maiores dimensões, né? No caso, 2 ou 3 dimensões, a gente usa na forma vetorial desse jeito. Tá? Lembra que quando, em uma dimensão isso ainda, quando a gente estava falando de uma força que era conservativa, uma força que tinha um caráter de ser conservativa era uma força que pudesse ser escrita como sendo a derivada de uma energia potencial, a derivada de uma função que dependesse de x. Né? Era isso que era uma força conservativa para a gente. Quando a gente estava em uma dimensão, a força só tinha uma componente, que era a componente que estava na direção do movimento. Agora, nós estamos falando de movimento em 3 dimensões. Né? Então, a força ela pode ter componentes em várias direções. Ela pode, em geral, depender da direção x, y e z, que são as 3 dimensões espaciais. Então, de forma geral, quando a força ela é representada por um vetor, que pode ter componentes em x, em y e em z, nós dizemos que uma força vai ser conservativa quando cada componente da força, a componente x, a componente y e a componente z, quando cada componente da força for igual à derivada da energia potencial. Mas olha que interessante. A componente x da força depende da derivada da energia potencial em relação à variável x somente. A componente y da força depende da derivada da energia potencial em relação à variável y da força. E assim por diante. Então, não significa... Aliás, em geral, a energia potencial ela vai depender de x, y e z, das 3 variáveis. Tá? Só que a derivada dessa função em relação à variável x me diz a componente x da força. Em relação à variável z, diz a componente z da força e assim por diante. Tá? Então, escrevendo aqui, ó, só deixando em evidência, né? Uma força é conservativa em 3 dimensões quando as componentes da força são iguais à derivada apropriada da energia potencial. Ou seja, quando existir uma energia potencial tal que isso aqui seja verdadeiro. Tá? Existe uma maneira mais compacta de escrever isso aqui que eu escrevi agora, desse jeito. Isso aqui é equivalente a dizer que a força é menos um gradiente de uma energia potencial. Então, pensa que essa energia é uma energia que depende do x, depende do y, depende do z. A força tem que ser dada pelo gradiente dessa função aqui.
Claro, com sinal de menos, pelo mesmo motivo que aparecia lá no caso unidimensional, né? Então esse sinal de menos ele só está aí para a gente fixar as convenções, mas o significado é o mesmo, tá? Para quem não se lembra, o gradiente de uma função, gradiente é uma operação que a gente toma numa função escalar. Então, toda vez que a gente tiver uma função escalar, a gente pode calcular o gradiente dessa função. E o gradiente dessa função dá como resultado um vetor. Então, olha só, v é uma função escalar, mas o gradiente de v dá como resultado uma coisa que é vetorial, que é a força, né? E esse vetor é definido assim, ó. O vetor gradiente de alguma coisa é a derivada dessa coisa em relação a x, na direção x, mais a derivada em y na direção y, e assim por diante. Então essa é a definição de força conservativa para a gente. Então, o que acontece com o trabalho realizado no caso da força ser conservativa? Lembra que o trabalho realizado, aqui ó, é por definição a integral da força ao longo de um caminho, né? Esse caminho é a trajetória que a gente está considerando. Só que quando a força ela é conservativa, no lugar de F, eu vou colocar então o gradiente da energia potencial. Com o sinal de menos que eu já joguei ali para fora da integral. Tá? E aí tem uma propriedade muito interessante do cálculo diferencial, que é essa. Quando a gente resolve uma integral de linha, uma integral de caminho, do gradiente de uma função, isso aqui é o equivalente ao teorema fundamental do cálculo no caso vetorial. Isso aqui significa que o resultado é como se fosse calcular a integral da derivada, só que em 3 dimensões. Então o resultado dessa conta aqui vai dar simplesmente a função v como resultado, como resposta. Então a integral do gradiente de uma função é a própria função. Claro, calculado nos limites de integração apropriados, né? Então calculado no ponto R menos depois calculado no ponto R0. Daí eu escrevo o seguinte, que o trabalho realizado é igual a diferença entre a energia potencial no ponto R com a energia potencial no ponto R0. Depende somente do ponto inicial, que é o R0, e do ponto final. Não importa qual caminho foi utilizado para esse cálculo. O resultado final só depende de quem é R e quem é R0, né, conforme está escrito aqui. Então, uma força conservativa, ela tem essa característica. A gente pode calcular a integral ou pode calcular a quantidade o trabalho realizado por essa força ao longo de qualquer caminho que conecte esses dois pontos e o resultado vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo porque, contanto que os pontos inicial e final mantenham-se os mesmos, o resultado não vai depender do caminho, só da onde que saiu até onde que chegou. Então, característica das forças conservativas, não importa o que acontece aqui no meio, só da onde que sai e até onde que chega. Assim, e esse resultado aqui, juntando, né, isso aqui com o teorema da energia cinética, isso fornece para a gente, já de cara, o teorema da conservação da energia mecânica para forças conservativas. Né? Porque basta lembrar que o trabalho, isso aqui por sua vez é igual também à variação da energia cinética, né, T menos T0, e isso dá para a gente a lei da conservação da energia mecânica, que a gente já estudou, só que agora para o caso tridimensional. Eu quero realizar um exemplo aqui, fazer um exemplo com vocês, onde a gente vai calcular explicitamente o trabalho realizado por uma força. Tá? Eu vou pegar uma força bem simples, é uma força constante. A força constante, ela é claramente uma força conservativa. Por exemplo, a força da gravidade próxima à superfície da Terra. É uma força constante, né? E é uma força conservativa. É uma força que não depende do caminho. Então, quando a força ela não é independente do caminho, quando ela tem esse caráter conservativo, o trabalho realizado não deve depender da trajetória que a gente escolhe. Então eu vou fazer um exemplo. Eu vou calcular o trabalho realizado por essa força por 2 caminhos diferentes. E aí a gente vai comparar os resultados. Tá? Aqui eu só gostaria de ilustrar, mas funciona assim. Ó. Eu quero empurrar essa caixa desse ponto. Isso aqui é uma visão por cima de um galpão. E aí um funcionário precisa empurrar essa caixa desse ponto aqui até este ponto aqui. Tá? Então essa é a posição inicial, essa é a posição final. Isso aqui pode ser feito de algumas maneiras diferentes. Né? Ele pode empurrar até aqui em cima e depois empurrar para o lado. Ou ele pode empurrar em linha reta direto desse jeito. Ou ele pode empurrar para cá e depois empurrar para cima.
Ou ele pode empurrar lá para o lado, dar uma curva, fazer um movimento esquisito e retornar a esse ponto. Então existem várias possibilidades. Claro que depende de se tem algum obstáculo aqui no meio do caminho ou não, né? Mas, então a gente tem algumas alternativas, tá? E aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou calcular quanto de trabalho eu precisaria realizar para empurrar essa caixa nesse sentido aqui, ó, direto, nessa linha diagonal, do ponto inicial até o ponto final. E depois eu vou calcular quanto de energia eu precisaria gastar para fazer esse movimento, ó, empurrar para a direita e depois empurrar para cima, tá? E aí a gente compara esses dois movimentos e vê o que acontece. Então vamos lá. Primeiro, eu vou pensar que a força que está sendo aplicada na caixa é uma força constante. Ou seja, essa força ela tem componentes na direção x, tem componente na direção y, e essas componentes são constantes. Ao longo de todo o trajeto não vai variar a intensidade da força nem para um lado nem para o outro. Então, o funcionário que vai empurrar a caixa ele está aplicando uma força que não varia, tá? Que eu escrevi aqui nessa forma decomposta. Então ela tem a componente F cosseno gama na direção x, F seno gama na direção y, que de acordo com esse sistema de coordenadas representa esse ângulo aqui, tá? Isso não é tão importante, é só para a gente saber quais são as componentes da força. Muito bem. E aí o primeiro jeito de fazer esse transporte vai ser... Bom, sim, deixa eu só colocar. Então, isso aqui são algumas medidas, tá? Na direção horizontal tem um comprimento total que a gente vai chamar de A, e na direção vertical um comprimento total que a gente vai chamar de B. Essas são as dimensões do galpão aqui. A e B. Eu vou marcar alguns pontos de referência só para a gente conseguir se situar, tá? Então esse ponto O eu vou chamar de origem, chamar esse ponto aqui de P e esse ponto aqui de Q, só para saber de qual ponto que eu estou falando. E aí eu tenho esses possíveis caminhos. O primeiro caminho, que eu chamo de 1, é o caminho que a gente vai de O até Q, direto. O caminho 2 é o caminho que a gente vai de O até P. E o caminho 3 é o caminho que a gente vai de P até Q. Então, olha só, escrevendo na forma vetorial, o vetor OQ, é o deslocamento O vezes Q, ele tem componente A na direção x e componente B na direção y. Então, esse é o vetor OQ. O vetor 2, o vetor OP, ele só tem uma componente na direção horizontal e cujo comprimento vale A, né? Então, o vetor OP é A na direção x. E o vetor PQ, ele só tem uma componente, que é o vetor vertical, que está na direção y e cujo comprimento é igual ao vetor B, o tamanho B. Então, P vezes Q, desculpa, o vetor PQ é igual a B vezes y, na direção y. Então, esses são os três vetores desses três possíveis deslocamentos aqui. Calcular o trabalho é calcular o produto escalar da força com o deslocamento, né? Essa força é constante, então a gente não precisa resolver uma integral. Basta calcular força vezes o deslocamento, produto escalar, né? E isso aqui dá o resultado que eu estou procurando. Então, se eu fizer o produto escalar dessa força aqui, no caso 1, né? O trabalho realizado no caminho 1. Então, da força F com o vetor OQ, que é o caminho 1, isso aqui vai me dar esse resultado. A vezes F cosseno gama mais B vezes F seno gama. Note que isso aqui é um número, não é um vetor, tá? E se eu quiser calcular o trabalho no caminho 2, caminho OP? Então é a força F, a mesma força, vezes o deslocamento OP. Fazendo essa continha, eu chego nesse resultado, que o trabalho gasto aqui no trecho 2 é AF cosseno gama. E no caminho 3, eu faço a força vezes o vetor PQ, que é BY. Então, fazendo essa continha, isso dá BF seno gama. Então, eu tenho duas alternativas. Ou eu empurro a caixa no caminho 1 direto, ou eu faço a prestação, né? Faço 2, depois 3. Em qual dos dois casos eu gasto mais energia para fazer? Basta comparar, né? O trabalho gasto no caminho 1, a gente calculou, e dá AF cosseno gama mais BF seno gama. O caminho gasto no 2 dá AF cosseno. Gasto no 3 dá BF seno. Então veja que o caminho 2 e 3 são essas partes aqui, né, da conta, né? AF cosseno mais BF seno. Então, se eu somar o caminho 2 com o caminho 3, isso dá a mesma coisa do que se eu empurrar a caixa em linha reta. Então, nesse caso, eu tenho que o caminho 1 é a mesma coisa que fazer o caminho
alternativo ali. Qualquer caminho que eu escolha para fazer esse movimento vai gastar a mesma quantidade de energia, que é igual essa quantidade aqui que a gente calculou. Vocês podem pegar qualquer caminho mirabolante que vocês inventarem e calcular a quantidade de trabalho gasto para ir desse ponto O até o ponto Q. Através de qualquer caminho, o resultado vai dar o mesmo. Depois eu queria que vocês fizessem como exercício, ó, faz esse outro caminho aqui, ó. Primeiro vem para cima, depois vem para o lado. E vê o que dá, quantidade de trabalho total. Vocês vão ver que vai dar o mesmo número. Isso porque a força aplicada é constante, então não importa se você fez a prestação, fez direto, o resultado vai dar o mesmo. Na próxima videoaula, eu vou dar um exemplo muito parecido com esse daqui. Porque esse exemplo aqui, ele pode ser um pouco contraintuitivo se a gente pensar na seguinte coisa. Eu estou falando para vocês que o trabalho realizado em qualquer caminho aqui vai ser o mesmo. Agora, mas vamos pensar na experiência prática do dia a dia. Se vocês tivessem que empurrar uma caixa realmente de um ponto O até o ponto Q, o caminho que vocês vão escolher para transportar essa caixa vai interferir na quantidade de energia gasta, no esforço físico que vocês vão precisar fazer? Provavelmente, se você quiser pegar essa caixa e ficar passeando com ela para cima, para baixo, para só depois levar ela até o ponto Q, você vai cansar muito mais do que se você levar ela direto, né? Mas não parece ser isso que esse resultado aqui está falando para a gente. Qual é a diferença? O que tem de diferente aqui? É que a gente precisa lembrar de uma coisa. Quando a gente está empurrando uma caixa, uma geladeira, alguma coisa assim, de verdade, tem uma força que está sempre presente ali, que é a força de atrito. E a força de atrito, ela não é uma força conservativa. Então, quando a gente leva em consideração a força de atrito, o trabalho realizado no caminho 1, no caminho 2 e 3, eles são totalmente diferentes. Quanto mais a gente caminhar, mais vai gastar energia. Então, não é certo falar que quando a gente tem força de atrito, o trabalho se mantém inalterado, não depende do caminho, ele depende sim. E no próximo exemplo que a gente vai fazer na próxima videoaula, a gente vai tratar o exemplo muito parecido com esse aqui, só que a força responsável vai ser a força de atrito. E aí a gente vai ver onde que aparece a diferença aqui.